Este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. E hoje nós vamos falar da biografia dos primeiros prefeitos que governaram Cubatão a partir de 1949. Hoje falaremos de os dois primeiros, Armando Cunha e o Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva. Para isso, nós vamos utilizar os textos extraídos do livro Cubatão, História de uma Cidade Industrial, da historiadora Selma do Carmo de Souza, que escreveu sobre a história de nossa cidade, tanto a história como a geografia, e um capítulo especial sobre a biografia dos primeiros prefeitos que governaram a cidade. O Armando Cunha, como nós sabemos, nosso primeiro prefeito, ele fez parte da comissão que lutou pela autonomia da cidade, da comissão que, a partir de 1948, iniciou, então, os trabalhos visando a emancipação da cidade. Ele foi prefeito em 2 períodos, entre 9 de abril de 1949 a 9 de abril de 1953, e depois, numa segunda gestão, de 9 de abril de 57 até 9 de abril de 1961. Ele nasceu aqui em Cubatão, na Vila Fabril, inclusive, no dia 24 de abril de 1918. Filho de Francisco Cunha e Rosa Pereira Cunha, pertencia a famílias tradicionais de nossa cidade, ainda produtores de banana, desde o início do século XIX. Estudou em São Paulo e concluiu o curso de perito contador. Durante muito tempo, o Armando Cunha possuiu cartório na cidade, onde atuou praticamente até o final de sua vida. Aos 21 anos, ele foi nomeado escrevente no cartório de registro civil e anexo de Cubatão, e em 1945, por meio de um concurso público, ele foi promovido ao cargo de oficial de registro civil e tabelião aqui em Cubatão. Período, inclusive, que Cubatão não era emancipado. Em 1940, ele se casou com a dona Helena Melete, com quem teve 5 filhos. Dona Helena era filha de outro famoso cubatense, o senhor Vitório Melete, que era um dos grandes comerciantes da cidade. Após o falecimento de sua esposa, ele se casou novamente com a dona Irene Gomes Cunha, tendo mais 2 filhas. Como uma pessoa muito envolvida na comunidade, sempre buscando aí melhorias para o então distrito de Cubatão, ele, em 1948, se juntou com o pessoal que já estava na luta pela emancipação e acabou sendo presidente, então, desta comissão pró-emancipação de Cubatão. Com a emancipação decretada em final de 1948, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, ele lançou sua candidatura a prefeito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Ganhou a eleição que ocorreu no dia 13 de março de 1949 e a posse no dia 9 de abril de 49. Na sua primeira gestão, ele organizou todo o quadro administrativo da prefeitura, que naquele momento não possuía servidores, não possuía nenhuma estrutura administrativa. Foi, então, um trabalho bastante árduo de início, então, de governo. Vale lembrar que o Armando Cunha e a sua pequena equipe na época, considerando que haviam poucos servidores na ocasião, foi um período de muita dificuldade. Não havia orçamento. O município de Santos, por exemplo, demorou muito a reconhecer a emancipação de Cubatão, mesmo existindo uma lei que reconhecia a emancipação de Cubatão, da Assembleia Legislativa. A Câmara de Santos só reconheceu a emancipação de Cubatão em 54.
E esse período inicial do Armando Cunha realmente foi muito difícil. O que chega até o nosso conhecimento é que muitas vezes ele próprio colocava dinheiro do próprio bolso para que houvesse o mínimo ali de condições de trabalho. E mesmo assim conseguiu realizar algumas obras importantes para o município. Também construiu escolas no Casqueiro, no centro, calçou algumas ruas, instalou o primeiro pronto-socorro municipal. E em 1953, como a legislação da época não permitia a reeleição, ele se candidatou a vereador e foi eleito, então, para o período de 1953 a 1957. Além da sua atuação política, Armando Cunha se destacou também no esporte. Ele, tanto em Cubatão como em Santos, na Praia Grande, foi jogador do Comercial Futebol Clube, também atuou em time santista. Ele fez parte da diretoria de várias agremiações esportivas, como o próprio Santos Futebol Clube. Dedicou-se especialmente ao Esporte Clube Cubatão. Ele presidiu, inclusive, durante 15 anos e também criou a Comissão de Esportes, prestigiando aí os campeonatos locais e diversas atividades esportivas. Foi fundador do Lions Club aqui da cidade, colaborou no antigo Círculo Operário, no Centro de Ciências, Letras e Artes e na Casa Menino Felipe. Sua residência ficava aqui na Avenida Joaquim Miguel Couto, bem ao lado do Esporte Clube. E em 27 de setembro de 1979, Armando Cunha foi assassinado na sua casa de praia no município de Praia Grande. Esses, portanto, são alguns dados biográficos aí do nosso primeiro prefeito, Armando Cunha, que deixou um grande legado para a história do município, se destacando, então, como o primeiro prefeito e o presidente da, então, Comissão Pró-Emancipação da cidade. Próximo bloco, vamos ouvir um pouco a respeito do nosso segundo prefeito, o doutor Luiz de Camargo da Fonseca e Silva. Até já. Com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Agora há pouco falamos um pouco da vida e da biografia do primeiro prefeito de Cubatão, o Armando Cunha. E agora, na sequência, a gente fala um pouco da vida e da biografia do segundo prefeito eleito em Cubatão, o Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva, que foi prefeito em duas gestões. A primeira iniciou no dia 9 de abril de 1953 e foi até 9 de abril de 1957, e uma segunda, já um período mais tarde, de 9 de abril de 1965 a 9 de abril de 1969. O Dr. Luiz nasceu no município paulista de Paraibuna e no dia 9 de maio de 1923. Formou-se em Medicina pela pela Universidade de São Paulo, em 1948, e toda a sua carreira está relacionada, então, às atividades de médico aqui no município de Cubatão, que começou no mês de abril de 1949, justamente quando ele assumiu o setor de ambulatório médico do Departamento de Estradas e Rodagem, o antigo DR, função que exerceu até a sua aposentadoria no ano de 1982. Destacou-se como médico das empresas que operavam na construção da Via Anchieta até os anos 50. Também trabalhou na União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, no setor em Cubatão, e como encarregado do setor de assistência médica da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos do município de 1973 a 1982.
foi responsável pelo Instituto de Medicina de Cubatão no ano de 1975 e faleceu em 9 de novembro de 1997. Mas o Dr. Luiz atuou muito como membro da Subcomissão Interministerial para o Combate à Poluição de Cubatão e foi presidente do Conselho Superior da extinta Fundação Cubatense, que era mantenedora do Hospital de Cubatão. Em 1982, foi nomeado para o cargo de secretário de Saúde e Serviço Social do município e permaneceu no setor médico de pessoal da prefeitura até a sua aposentadoria no final dos anos 90. Voltando um pouco no tempo, em 1952, no final do mandato do prefeito Armando Cunha, como nós citamos no bloco passado, como não havia nesse período a reeleição, o Dr. Luiz contou com o apoio do prefeito Armando Cunha e se elegeu pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Como slogan, ele utilizou a frase "o candidato de Getúlio". Venceu as eleições de 1953 com 1.309 votos, com uma vantagem sobre o principal adversário na época, o que no futuro também seria prefeito, Abel Tenório, que obteve a segunda colocação com 751 votos. Do seu primeiro mandato, destaca-se a abertura da Avenida 9 de Abril, que naquele período da história só contava com 6 metros de largura. Foi uma das principais obras iniciadas no governo do Dr. Luiz, foi a duplicação da Avenida 9 de Abril. Após o término do seu mandato, em 1956, elegeu-se vereador para o período de 1957 a 1961, atuando também como presidente da Câmara entre 60 e 61. Em 64, conseguiu reeleger-se prefeito por meio da coligação MTR-PSP e o PTN. Em 1968, como todos nós sabemos, Cubatão foi considerada área de segurança nacional e os prefeitos, então, deixariam de ser eleitos e seriam nomeados pelo presidente da República em função do golpe de 1964. Porém, o Dr. Luiz concluiu o seu mandato até 1969, quando foi mais tarde substituído pelo primeiro interventor, o engenheiro Aurélio Araújo. Nos 2 mandatos do Dr. Luiz, ocorreram grandes transformações no município, como a construção de grandes indústrias, um aumento populacional significativo. A gente sabe que esse período, então, é marcado pela construção da conclusão da refinaria Presidente Bernardes, a inauguração da COSIPA e o início da construção de todo o polo petroquímico acontecem justamente no período do prefeito Armando Cunha e do prefeito do Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva. É um período, então, de grandes transformações para o município de Cubatão. Por hoje é só. No próximo programa a gente fala um pouco, então, dos outros prefeitos, especificamente para o próximo programa, Abel Tenório e o prefeito José Lopes. Por hoje é só, então, a gente fica aqui. Um abraço, até o próximo.